Olá, pessoal. Mais forte? Muito bem. Boa tarde a todos. Eu venho do curso de Gestão, Controladoria e Auditoria de Contas Públicas. Muita gente aqui é dele e outras eu não conheço. Vocês podem me dizer o outro curso que vocês fizeram além de gestão ou que estão fazendo ainda? Eu não ouvi. Direito Público. Então, eu me chamo Mariane Pereira Mina. Ok. Eu me chamo Mariane. Vou aguardar você. Obrigada. Então, eu me chamo Mariane, eu sou graduada em Administração de Empresas e eu vou compartilhar com vocês um pouco do tema controle na administração pública, em especial controle interno. Bom, em meio a esses desmandos que a gente vem ouvindo, a palavra controle está um pouco fugindo da nossa realidade, não é verdade? O que a gente está vendo aí é um certo descontrole na administração pública. O caso que todo mundo vê aí, a Petrobras, os escândalos, os roubos, e o controle a gente não está percebendo na administração pública hoje, na nossa realidade. Mas a gente precisa reforçar o tema controle na administração pública. Por que precisa ser reforçado? Porque a administração, em sua essência, ela é perfeita. Quando lá os cabeças fizeram toda a estrutura da administração pública, eles colocaram tudo para funcionar perfeitamente, de forma harmoniosa, que toda situação, que toda gestão fosse feita perfeitamente. Então, a gente falar de controle é um pouco irônico com a realidade que a gente está vivendo hoje, né? Mas por que, se a administração é perfeita, ela precisa ser controlada? Eu vou direcionar essa pergunta ao meu amigo Pedro. Bem, professora, a administração pública ela é perfeita nos seus princípios e no seu objetivo, que é o interesse público. Mas ela precisa de controle, e muito controle, devido à má índole das pessoas que administram, que se candidatam, que são políticos, tomam a carreira política como uma profissão e que invadiram a nossa administração pública. Então, por isso que precisa de controle, por causa das pessoas, porque ela, na sua essência, ela é perfeita e no seu objetivo final. Então, a administração pública, obrigada Pedro, a administração pública, ela lida com dinheiro público. Vocês estão vendo ali, aquele bonequinho ali é o dinheiro pegando a mala e saindo. Porque hoje a administração pública não está sendo controlada. Então, o nosso dinheiro, ele está indo embora, está indo para a Suíça, por exemplo, para os paraísos fiscais. E ali ele está pegando a malinha dele e está indo fora. Mas não é bem isso que a gente pensa, não é bem isso que a gente quer na administração. E Paludo diz que o controle é composto por um conjunto de instrumentos legais que permitem a fiscalização, orientação e revisão da atuação administrativa. Então, a administração lida com o que é do povo, e o que é do povo precisa ser controlado e bem guardado. E o meu caso, aqui que eu vou falar para vocês, é do controle interno, que funciona dentro da organização. Esse controle é a verificação da conformidade da atuação da administração a um padrão. Ele está diretamente ligado com o ato de planejar. Então, a função do controle essencial é acompanhar, avaliar os atos da gestão pública e, por sua vez, garantir que a missão da instituição seja realizada e a prevenção de irregularidades, porque o controle interno ele trabalha intimamente com a legalidade. E ele é tão importante que a Constituição Federal de 88 ele intensifica o papel do controle. Ele diz que o controle, além de ter todas essas questões de planejar, de controlar, de organizar, ele também tem que lidar com a eficiência e eficácia. Bom, e dentro desse conjunto, a pessoa, do controlador, ele é principal, porque ele é quem organiza o controle, ele é quem faz toda a atividade. E para isso eu tracei algumas características que compõem o perfil do controlador. Pode falar. Ô, professora, por gentileza, no slide anterior fala do controle interno como órgão que visa a conformidade. Já há espaço nos controladorias internos dos municípios de se falar e entrar na área operacional? Olha, essa questão
é um bom tema para próximas aulas. Eu prometo que vou me aprofundar e vou tirar a dúvida de você. Valeu pela dica. Bom, então, para compor esse conjunto de controle, a figura do controlador ele é indispensável. E eu elenquei algumas características do próprio controlador. Ele precisa ter qualificação técnica, lógico, né? Autonomia e fidelidade na função que ele vai desempenhar, conduta imparcial, imparcialidade é um dos princípios, todos nós sabemos, ética na condução das atividades, porque sem ética acontece o que a gente está vendo hoje. Totalmente falta de ética dos agentes públicos, dos governantes, dos servidores públicos, todos eles estão dentro de um conjunto de falta de ética absurda. E a legalidade, como eu tinha dito anteriormente. Legalidade é um dos princípios que rege o controle e o perfil do controlador. Porque assim, eu vejo a pessoa que está lá como controlador, a ordem vem de cima. Ou ela se demite, ou ela denuncia. Eu vou chegar nesse... Por isso que eu coloquei ali, destaquei profissional concursado. Eu trago essa teoria de Cruz e Glock. Porque eu também defendo que o controlador ele precisa ser um profissional concursado. Porque ele precisa ter autonomia, ele precisa ter imparcialidade, a ação do controle precisa não sofrer variação. E por que eu defendo essa tese de que o controlador ele precisa ser concursado? E alguém poderia me dizer por que disso? Por que essa minha afirmação se justifica? Eu acho que ele justifica. Porque assim, se a pessoa ela é boa, naquela função que ela está, pouco importa se ela vai ser concursada ou não. Primeiro, vem a questão, a depender do salário, o que ela vai amealhar durante aquele período que ela exerceu e que ela praticou aquela ação no início. A essência do profissional concursado se aplica por quê? Porque a gente tem a ideia de que o profissional concursado ele não sofre tendenciosidade, ele não sofre pressão, porque ele não precisa de dinheiro, ele não precisa de pressões políticas, ele não tem partido, ele é apartidário. Então a gente tem a ideia de que o profissional concursado se encaixa no perfil de controle com uma certa eficiência. Aí a gente tem vários meandros de opiniões, e se a gente for colocar tudo aqui, a gente não vai caber. Mas se alguém tem algum posicionamento contrário... Nesse caso, o profissional concursado, o controlador concursado, o rival, Exato, mas tudo vai da essência. Não foi o que eu disse, que a administração pública, quando ela foi criada para ser perfeita. Infelizmente, os caminhos, as motivações, os desejos é que desvirtuam. Mas se for levar ao pé da letra do que está ali no papel, nada disso que vocês falaram aí existiriam. Mas existe, a gente vê que existe a todo momento. Então, ele responde para a gente que o porquê do profissional concursado. Porque a visão é ampla e evolutiva da organização, assegurando eficiência e continuidade na proposição das ações de controle interno nesse sentido. Não é uma via de regra, mas os autores disseram que possivelmente uma eficiência maior, uma continuidade do serviço se dá a partir do profissional concursado, uma vez que ele não precisa estar variando de 4 em 4 anos. É verdade? E para reafirmar isso, eu digo que o controlador ele é a função, ele é a pessoa principal. Mas ele sozinho... Nem sempre a pessoa que é concursada é responsável. A maioria dos concursados que eu conheço são responsáveis. O concursado já sofre com essa... Mas aí é fugir da essência, né? Aí é fugir da essência. Não sei se vocês entenderam de prática e teoria. Eu falo teoricamente. Infelizmente, prática não é o que está na teoria. Mas se a teoria fosse seguida, com certeza todos esses princípios aqui não teriam tanta discordância. Lógico que discordar e ser diferente é essencial para a nossa natureza, né? E, por fim, os agentes públicos, como eu estava dizendo, se todos se reunissem e cada um fizesse a sua parte, com transparência, autonomia administrativa, financeira e política, competência, flexibilidade, descentralização e legalidade,
a afirmação de controle no início da nossa aula, ela seria presente em todas as esferas da administração pública, do baixo escalão ao alto, porque não tem só irregularidades lá em cima, irregularidades, quando ela quer, se ela começa de baixo e corrompe, vai corrompendo, vai até lá em cima, até o gestor maior. Não pensamos que só começa do prefeito. Quando se alastra por todas as esferas. E as minhas referências, eu já disse, Paulo Cruz, e eu agradeço a todos vocês pela atenção. Se alguém quiser fazer amizade, o meu e-mail, Facebook, meu telefone, adeus, e obrigada. Agora sou novo. Ela que fica dando a magia aluno, ela vai ver. Vai ter tanta. Fica aí, dando celular enquanto ela vê o que vai dar no final. O Facebook. Ainda mais essa menina daí, tudo encorpada, ela vai ver. Um fato novo, ô Mariane, você combinou com o Pedro ou ele nem sabia, afinal, foi combinado, ela é menina honesta. Porque ele fez um discurso já tudo amado e um negócio bem estranho, né? Já combinado ele disse, mas tá ótimo. Ó, isso são dicas também que eu não vou fazer palestras. Quando vai abrir o debate, você pode combinar com alguém na plateia. Faça a pergunta a mim que eu já sei a resposta. Tudo massa. Aí você tudo elogiando, mas ficando inteligente como que ele responde tudo mentira, outro já sabia. Né? Mas a sua resposta de Mariane foi perfeita, é isso mesmo. Alguém levanta uma questão que carece de um melhor debate, uma dúvida que o aluno traz, e se prepare. Quem ainda não é professor, o aluno está trazendo muito, porque agora a informação com muita facilidade, eles começam a colocar na parede. É o que? Liga? Está aquecendo. Um detalhe importante que foi o fato novo da Mariane. Administrar a sala, viu? Na hora tem que administrar, porque quando gera num debate, aí começa a cair burburinho, a gente se aproveita para atrapalhar mesmo. Aí você tem que chamar de novo o grupo, porque aí chama a atenção que às vezes tem uns que vão para não ter aula, já combina. Eu já dei umas dicas na aula anterior a vocês. Tem gente que combina até, por exemplo, o professor é torcedor do time e tal, chama o assunto do time e desconcerta ele, não tem aula hoje. E ele já vai armando, já vai com essa estratégia. Então tem cuidado na hora para segurar a sala, não deixar passar o assunto. Agora combina e pergunta a Mariana.